Muito O legal. meu fundo E não é tão pessoal, animado quanto o de vocês, mas mais minimalista. sim. Na realidade, eu acho interessante quando o pessoal coloca o fundo, background desenhado, né? É. E aí o que acontece é que o pessoal, você pode Em atender, qualquer lugar, né? trabalhar de qualquer lugar, né? E aí você acaba realmente trabalhando de qualquer lugar e você mantém aquele background, tá tudo certo. Olha aí, Charleston. Tudo Boa bom, tarde, Charleston? pessoal. Tudo certo, É. maravilha. Bem-vindo aí ao nosso painel. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, senhores. Olha só, muito bom, Charleston. Muito obrigado por ter atendido nosso convite aí, né? O nosso querido Igor, né? Que entrou em contato com vocês. Eu acho esse nosso painel vai ser assim muito abrilhantado com a experiência de vocês, com as histórias que você tem para contar. E a ideia é que, na realidade, aqui seja um grande bate-papo, né? E eu estou chamando então aí o pessoal que está aí na audiência, né, no online ou que está aí até na sala, né? Não sei se a sala está disponível para assistir o nosso painel, né? Então, para que a gente volte aqui, para a gente poder voltar, iniciar aqui o nosso painel e também para liberar o chat aqui de novo também para perguntas, a gente vai iniciar a nossa conversa aqui, né? E vamos deixar o chat aberto, aproveitar aqui que esse momento é um momento realmente de bate-papo, não é uma palestra, não está preparado aqui nenhum slide, que a gente aqui realmente calma e vontade, né? Igor, você quer apresentar os nossos Bacana, vamos lá. Perfeito. Bom, pessoal, que nem o Pedro acabou de falar, esse é um espaço para a gente trocar experiência, cada um vai contar um pouco, né, de como que é a sua experiência com essa questão internacional. Vou apresentar os nossos convidados agora e vocês estão liberados aí para mandar pergunta e interagir com a gente, tá bom? Então, vou fazer em ordem alfabética, né, para não ter problema nenhum. O André, né, eu conheço o André, já conheço os dois convidados aqui. Então, o André, hoje ele trabalha na Microsoft, ele trabalha como Customer Success Account Manager, né? Ele está focado mais no domínio de healthcare. Ele já vem trabalhando com times globais, atendendo clientes Latam e Estados Unidos, e ele fez o intercâmbio e morou 6 meses na Austrália. A carreira dele em tecnologia tem mais de 15 anos, ele possui experiência, já foi professor, ele já deu aula também na área de governança, auditoria, e fez várias consultorias, tá? E o Charleston, tive o prazer de trabalhar com ele também, é um grande amigo. Ele tem mestrado em arquitetura de software pela Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália. Ele hoje é arquiteto de soluções da AWS, já trabalhou com projetos de arquitetura para grandes empresas nas áreas de telecom, banco, apostas online e seguradoras, e anteriormente, antes dele se tornar arquiteto de solução, ele trabalhava dentro da AWS, mas na parte da Academy, né? Ele deu curso, inclusive, para mim na Academy, que é a parceria da AWS com as faculdades, a capacitação com os professores e tudo mais. E a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, né? A experiência de vocês, com certeza, vai trazer um toque especial para o bate-papo que a gente vai ter aqui. Muito obrigado. E aí vou deixar vocês falarem um pouquinho de vocês, o que vocês acham, né? A experiência de vocês no internacional. É um bate-papo, tá, gente? Não tem Tranquilo. prova no final, tranquilo aí. Quer começar, André? Por ordem alfabética? Pode ser, como preferir. A gente se safa e ele se ferra. Bom que na escola eu sempre assinava a primeira lista e já ia embora, né? Quer ir A embora. chamada, né? Essa é a vantagem. Não, legal, pessoal. Obrigado por chamar a gente para conversar aqui. Também prazer aí, Charleston, também para a gente bater esse papo nesse pessoal muito bom. O Igor também, a gente tem contato. O Igor foi muito referência para mim também em TI, assim. Eu acho que isso é algo bem legal, assim. Falando até dessa questão internacional, eu sou de São Paulo, não sei como que a turma é, se todo mundo aqui de São Paulo, ou cada um, que estado que está no Brasil aí, mas eu cresci aqui em São Paulo, numa região meio periférica, né? Então, e eu vivi lá até os 18. Então, eu estudava lá, eu fazia tudo lá. Minha família, meus pais, família dos meus pais e da minha mãe, eram basicamente dos mesmos bairros, assim. Eu não tinha muita gente que falava inglês perto e tudo mais. E aí, quando eu fiz 18, 19, eu, minha família, meus pais, mudamos mais para o centro de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, perto da Paulista. Até hoje eu moro aqui. E aquilo já foi um primeiro, digamos, uma viagem internacional, digamos assim, porque isso já expandiu muito a mente, porque como eu estava muito no mesmo bairro, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, para quem convive muito na Paulista, você sabe que, assim, é muito cosmopolita, você conhece gente de tudo quanto é lugar, já abriu muito a minha mente.
E aí, quando eu fiz o intercâmbio lá para a Austrália, aí foi um bom, assim, de possibilidades, sabe? Eu acho que isso que é o grande legal. Eu tinha um conhecimento, digamos, até que bem razoável de inglês, no sentido gramatical e tal, mas eu não tinha vivência disso. Então, até foi engraçado que para a Austrália eu peguei o voo mais barato que tinha, foi quase 50 horas de voo. Tem voos mais baratos, mas o meu foi com as piores escalas possíveis para poder ir na época, 2014, 2015, né? E aí o pessoal brinca, nossa, mas como que você aguentou e tal? Para mim era tudo aventura naquele momento, né? Eu cheguei em Londres lá fazendo escala e o pessoal veio perguntar, fazer, sabe, ficha. Aqui no Brasil, quando o pessoal vem com ficha para responder, eu sempre fujo. Mas para mim era aventura, eu podia gastar meu inglês ali e tal. E aí esse tempo na Austrália para mim foi fundamental, assim, de viver de tudo. Fiz um monte de entrevista em TI lá, servi cerveja em jogo de rugby, fiz de tudo, assim, conhecer um mundo totalmente novo para mim. E até então eu não tinha viajado para outros lugares. Depois eu voltei e aí isso foi fundamental para ter entrado na Microsoft. Eu ia trabalhar para um time, meu chefe era no Panamá na época lá, então foi fundamental o inglês e a vivência mesmo. Eles contavam muito com essa questão de, tipo, pessoas que têm alguma vivência fora, que sabem lidar com outras culturas, porque aí a gente ia trabalhar, time, no começo ali foi mais Latam, então muito colega do México, da Colômbia, do Chile, da Argentina e tal, e aí depois eu trabalhei bastante com o time dos Estados Unidos, então ali foi um start para que, putz, muito bom, não só no sentido de aprender inglês, assim, de poder lidar. Teve uma época que eu também lidei bastante com o pessoal de Europa ali, que é bem complicada essa questão de time zone, ferra muito, porque marcar reunião com você muito, nos horários meio maluco. Mas eu acho que a parte cultural, assim, é muito legal. Assim. Tem muita gente que às vezes pensa, putz, será que eu deveria ir para fora ou não? Eu tenho um amigo, meu amigo de mais de 20 anos, assim, e ele fala muito de, poxa, queria ir, mas tenho medo, não sei se meu inglês tá bom. Até vi nas palestras anteriores, assisti um pouco o pessoal falando de, será que eu tô pronto? Será que eu não tô pronto? A gente fica muito nisso, né? E a gente nunca tá, na verdade. Eu gostei muito da abordagem dele, de que a gente sempre tem alguém que tá um pouco abaixo pra gente poder ajudar, acho muito legal. Mas o que eu gosto de pensar a gente nunca tá pronto. Não sei como que é pra você, Charles, aí na AWS, mas, cara, na Microsoft aqui eu me sinto burro todo dia, digamos assim. A gente Não, tá aprendendo um negócio aqui, os caras lançam Fabric, que teve Ignite 2 semanas atrás, acabou de lançar, e no dia seguinte vai para o cliente, o cara quer saber como é que funciona. Então, se a gente for esperar estar pronto para as coisas, realmente, acho que a gente se limita acaba muito. não chegando, né? Corroboro totalmente com o André nessa questão, mas compartilhando um pouco aí do meu background e primeiramente já agradecendo aí ao Igor pelo convite, aí ao Pedro, o pessoal do TDC. Sou um grande fã do evento, na verdade, sempre participo quando possível. Esse ano não consegui estar presencialmente, mas agradeço imensamente. Muito legal a organização de vocês, parabéns pela organização e pelo nível das palestras. É um dos eventos top assim do Brasil. Bom, vou compartilhar bastante coisa aqui da experiência que eu tive na Austrália, né? Então, eu fiquei lá quase 9 anos. E o que o André falou ali de ser flexível para outras possibilidades, eu acho que é chave, concordo 100%. Claro que a gente que é de TI, a gente tem um desejo de trabalhar na área de TI. Agora, talvez no começo você tem que dar um passo para trás, ou talvez mudar um pouco o foco ali, até você chegar no local e começar a se adaptar, que tem todo um processo de adaptação. No meu caso, eu já vinha pensando há algum tempo, né? Eu tinha alguns amigos que já estavam na Austrália da faculdade. Eu fiz ciência da computação na Federal do Paraná, sou lá do Paraná, do Leite Quente. Então, se tiver muito sotaque, vocês me avisam. E eles estavam lá e falaram: olha, para a área de TI, isso em 2010, tem bastante oportunidade aqui na Austrália. E tem um processo muito claro, que era um processo de residência permanente, onde você conseguia fazer a equivalência do seu diploma, um teste prévio de inglês, né, que é o IELTS, e aí você já chegava com essa permanent residence, que te dava o direito a morar lá e trabalhar. E alguns países ao redor do globo têm isso, né? Então, para quem está pensando em se mudar já de uma maneira, abrir um pouco mais de portas, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tem esses processos muito bem definidos.
que para o pessoal de engenharia em geral, não só engenharia de computação, mas engenharia mecânica, engenharia civil, vale bastante a pena, né, entrar nesses processos. A vantagem é que você já chega com o direito de trabalhar na sua área, exercer a sua profissão como você faria aqui no Brasil. E eu lembro que teve o processo de equivalência do diploma, e o diploma de ciência da computação, falando um pouco aí de acadêmico, né, batia matéria por matéria, matérias clássicas, de banco de dados, sistemas operacionais, programação, lógica 1, 2 e 3, bate 100% com o currículo da Austrália, do Canadá, de Londres, é um currículo global. Então, isso é muito legal, você ter essa equivalência de diploma, estrategicamente, né, principalmente o pessoal das engenharias em geral, seria uma primeira dica aí, tentem fazer isso, né, que vai ajudar bastante aí no processo de vocês. Mas não vou dar spoiler aqui das ideias, vamos deixar onde vocês querem guiar aí, mas é mais ou menos esse background aí que eu tenho para compartilhar. Muito legal. Nossa, muito bom. Dá para ver que são duas experiências bem diferentes, né? Uma de que você morou muitos anos, então morando fora, né? Já o André, na realidade, ficou mais aqui pelo Brasil, certo, André? Pelo que eu entendi, né? Sim. E qual foi? Dá para ver que são dois caminhos bem diferentes de carreira internacional, né? Eu queria perguntar, né, para os dois, tipo, se desse caminho, né? Se vocês escolheram esse caminho ou se foi uma oportunidade que apareceu, ou que foi, ou se vocês fariam alguma coisa diferente nesse caminho hoje em dia. Eu brinco, né? Eu já fui esse cara planejador demais, assim, que tinha um quadro branco aqui do meu lado, que falava, dos próximos 3 anos, 5 anos, não sei o quê, né? E acho que quem viveu a pandemia, né, no mínimo adaptou a isso, é impossível. Então, por exemplo, a Austrália é uma coisa que eu tinha sonho, até que teve as Olimpíadas lá atrás, eu era novo, estava no começo da carreira, eu já queria ir para a Austrália, já era meu sonho ir para lá, mas eu comecei a trabalhar e não fui. Juntei dinheiro e não fui, porque, não vou pedir demissão agora e tal. E a ida para esse intercâmbio foi totalmente imprevisto. Assim. Não tava bom para mim, onde eu estava, na empresa. Tinha uma oportunidade, uma chance de eu ir e tudo mais. E eu abracei, não, foi totalmente assim, coisa de 2, 3 meses eu decidi e fui. Não foi uma coisa. A vida inteira eu me planejei bastante, não deu certo, exato. E aí na hora que apareceu, porque eu acho que é isso, assim, né? A gente participou de um painel aqui para jovens aqui no Senai, aqui em São Paulo. Pessoal que estava 18 anos, 19 e tal, e eles perguntaram para mim, assim, uma visão. Perguntava muito, como que eu cheguei na Microsoft e tudo mais. Eles estão bem no começo, né? E eu acho que, assim, as coisas vão acontecendo na vida e as oportunidades que são possíveis naquele momento, a gente tem que abraçar qual que é a melhor oportunidade para aquele momento e dando o próximo passo. Eu não pensava, quero trabalhar na Microsoft, eu quero trabalhar na Amazon, eu não tinha essa visão, mas as coisas foram aparecendo, eu tive muitas dificuldades no começo de carreira, e isso foi me guiando para esse caminho, sabe? Então, foi totalmente flexível esse. E aí a própria viagem, ela foi quase que para você de 9 anos, muito mais ainda, mas para mim foi quase que um retiro espiritual, assim, eu brinco, sabe? Porque eu estava há muitos anos trabalhando aqui, só respondendo as coisas que apareciam para fazer, e não tinha tempo de parar, refletir sobre a minha carreira, para onde que eu realmente queria ir, se eu queria morar no Brasil ou se eu não queria. Quando eu voltei, e aí apareceu o Microsoft, também, assim, tem muita oportunidade lá, tem muitos colegas meus, até vi gente falando ali de Portugal e tal, eu tenho muitos colegas meus que foram para Portugal, que trabalham comigo agora, que ficam lá na Microsoft, do meu time mesmo, tem bastante gente nos Estados Unidos, eu até poderia, que hoje eu não estou exatamente com tanto plano para isso, sim, mas onde eu estou abre bastante essa possibilidade, assim. Então, eu acho que o que é legal, não sei se foi todo pensado esses 9 anos, quando você pensou em ir para lá, você falou, não, vamos ficar 9 anos, e quando eu bater 9 anos em ponto, eu vou voltar, né? Mas para mim foi totalmente, as coisas foram acontecendo. É inesperado, concordo contigo, vai acontecendo, a gente vai se adaptando, é uma jornada, né? No meu caso, eu não tinha o plano de morar na Austrália, o que me deu esse insight de morar fora foi, para mim estava bom no Brasil, na verdade, a gente quer de TI, acaba sendo meio que cigano, né? A gente roda o Brasil em si,
com oportunidades, então eu saí de Curitiba, fui para o Rio de Janeiro, aí vim para Campinas, fui lá para Manaus, então de uma certa forma eu já estava naquele... Hoje o pessoal fala de nômade digital, mas a gente já era nômade Já era digital nômade faz tempo, a gente chamava de cigano Eu era naquela assim época. também, E tava ali, e aí num dessas vidas ciganas aí teve uma oportunidade, um projeto que a gente acabou indo para a Alemanha, num projeto da Siemens. E ali naquela viagem para a Alemanha, que foi a viagem mais longa, eu tinha ido aqui para a América do Sul, né, Argentina, Chile, e aí naquela viagem ali para a Europa, né, eu fiquei um tempo trabalhando na Alemanha, eu tive a oportunidade de imersão no ambiente fora do Brasil. E aí me surgiu a vontade, falei, olha que legal, né, eu estar aqui, e ali na própria Alemanha já tinha gente de outros países, tinha pessoal da China, pessoal ali da região, né, turcos, romenos ali, eu falei, olha que legal, multicultural, já deu aquela experiência de tipo, pô, o inglês tabajara ali, mas dava para se virar, que é que o André estava mencionando ali, né, que até teve uma palestra anterior, eu tive a oportunidade de ver também, não precisa estar perfeito, mas se você consegue se comunicar já é o suficiente para um trabalho, para uma interação em grupo. Então, aquilo ali me deu assim, morar fora é algo que eu quero fazer. E ali eu comecei a olhar o que é que tinha de possibilidades e maiores oportunidades. Então, tinha ali na Europa, né, essa parte ali, a Alemanha estava bem aberta na época, era 2005, mais ou menos. A parte da Irlanda tinha bastante coisa. Canadá já tinha o processo imigratório, e aí a Austrália. E aí eu fui pela latitude e longitude. Eu sou de Curitiba, mas eu não gosto muito de frio. Então eu comecei a eliminar, por exemplo, aí nessa eliminou-se Canadá, porque para mim não ia sobreviver muito tempo lá. Aí Irlanda ali também não era muito meu estilo, eliminei. E aí olhando latitude e longitude, até se você pegar o planeta Terra, né, aquele globo, apontar seu dedo para Curitiba, fazer uma rotação 180 graus e continuar com o dedo ali, você vai ver que cai numa cidade muito próxima a Brisbane, que é onde a gente morou lá, que eu conheci o Igor lá. Exatamente. Eu adoro contar essa história. Então foi literalmente um giro de 180 graus. E aí então sobrou a Austrália. E aí eu fiz um deep dive na Austrália e foi assim que eu né, surgiu ali a ideia de Austrália, mas também foi adaptando ao longo da jornada, aí, que nem o André falou. Se eu puder comentar aqui que a Dana, né, tá falando assim, ensinou medo e tal, né? Se eu puder pegar essa pergunta, é uma coisa que eu tenho até refletido sobre mim hoje até. São coisas legais de pensar, assim, né? Como eu era esse cara do planejamento de tudo e eu sempre pensei muito nas coisas, pensei muito em futuro, juntar dinheiro, sempre fui muito metódico, assim, né? Mas eu sempre tentei, e eu acho que o que fez diferença na minha vida, as coisas mais importantes que eu fiz, que eu consegui na minha vida, elas foram as coisas que foram razoavelmente impulsivas. Elas foram com algum nível de planejamento, porque eu fui lá, me preparei, eu também arrumei dinheiro, eu sabe, pensei, né, em como seria plano A, plano B, mas eu acho que algum nível de você não pensar demais nos riscos que existem, porque na vida é assim, né? Se quiser ter filho, se você pensar em tudo, você não tem. Se você pensar em tudo para ir para um outro país, você realmente não vai, porque a quantidade de coisa que pode acontecer, boa ou ruim, é sempre assustadora, né? Eu vi uma foto, essas memes assim e tal, né? Aí era uma foto com só a pontinha do tubarão, sabe? Do tubarão. Só, sabe, as costinhas dele. E tem uma outra foto que tem só... a Babatana. E tem um outro que tem só o mar. E as pessoas têm mais medo dessa segunda foto. Porque essa aqui é o desconhecido, você não sabe o que tem embaixo. E é terrível ter um tubarão, mas não saber é pior ainda. Só que eu acho que nesse caso é isso. Tem alguns amigos, como eu falei, que eu tenho tentado falar, e tem pessoas que têm o sonho de morar fora, por questão de segurança, por questão de vários motivos. E tem pessoas que não, falam, não, eu gosto do Brasil, eu tenho minha família aqui e tal. Mas se eu pudesse comentar algo para finalizar o comentário da pergunta dela, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência, se pudesse, de morar fora pelo menos 6 meses, assim, pelo menos um tempo curto. Porque aí esse medo de uma coisa que, de novo, eu cresci num bairro periférico, vivia só ali e tal. Vir para o centro já era um pouco assustador para mim, porque o centro de São Paulo ele é caótico e tal. E aí quando você quebra essa barreira, você vê que o mundo é seu.
e que não é um bicho de 7 cabeças tão grande assim, né? O medo vai ter por causa do desconhecido, é isso que eu queria comentar aí, Ilana. Bem colocado, André. Até rapidinho comentando na Ilana também. Com certeza dá medo, tá, Ilana? Dá frio na barriga, sim. E aí tudo se resume ao controle de risco que o André está colocando, né? Até pegando um jargão que a gente usa bastante aqui na Amazon, é o two-way doors, uma porta que se consegue entrar e sair, como se fosse aquelas portas de cowboy. Tem portas que você entra e não tem mais volta. Agora tem portas que é um two-way doors, que eu entro, mas eu tenho como voltar. E esse processo de se morar fora é um processo que você tem como voltar, você sempre tem como voltar. Claro que tem as questões, por exemplo, que você tem que analisar, que se você tem família e filhos, por exemplo. E aí você vai levar os seus filhos para um outro país, tem a questão de colégio, aí a two-way doors começa a ficar um pouco mais complicada. Agora, se você está, talvez, namorando e o teu parceiro, tua parceira também tem o plano de ir ou está dentro contigo ali para embarcar nessa jornada, o controle de risco de vocês ali é só de vocês. E aí vocês ficam quanto tempo der, se der para ficar mais, fica mais. Se acontecer alguma coisa que tenha que voltar, vocês podem sempre voltar. Dá sempre para voltar ali. O pessoal fica meio, mas é meio vergonhoso ter que voltar. Tudo bem, mas tem hora que É melhor acontece. ter para onde voltar do que não ter para onde não ter. voltar. Exato. Você sempre tem o Brasil, velho de guerra, tá sempre por aqui te esperando de braços abertos. Eu acho que você falou perfeito, né? Desculpa, Igor. Não, pode completar lá. Não, eu só ia comentar assim que é perfeito porque assim também tem momentos e momentos de vida. Você tá com 18 anos, você pega e fala, cara, eu vou pra lá, vou sem emprego mesmo, chega lá, eu arrumo, e aí a gente vê e tudo mais. Se você já tá mais velho, se você tem filhos e tal, eu tinha um diretor de uma empresa que é empresa de avião, né, Airbus, eu atendi Airbus, e aí o diretor dele lá, ele pegou e ele acabou indo com a família inteira, depois que eu já tava na Austrália, ele foi pra lá. Mas ele já tinha 2 filhos, a esposa ele era francês e a esposa dele era brasileira. Mas ele, o que ele fez? Para a Austrália, ele aplicou para ter a residência permanente, ficou quase 4 anos para fazer todo o processo, para conseguir realmente por lá, sem ter sponsor, sem ter nada. Quando ele conseguiu, aí ele foi. Aí ele já foi com residência permanente, com tudo certo. Então, assim, vai do apetite de risco. Se você não puder correr tanto risco, prepara tudo daqui e já vai com uma coisa mais azeitada, né? Eu ia pegar exatamente esse ponto, né? Assim, existem várias maneiras de se ir, né? Você vai como estudante, o estudante geralmente tem direito a trabalhar, só que daí é aqueles trabalhos que também você não consegue ser full time, né? É um trabalho mais para ajudar a se manter. Tem o sponsor, que na época que eu conheci o Charles foi o meu caso. A empresa me levou e foi corresponsável pela minha estadia. O Charles já foi diferente, ele fez o processo, então ele era independente. Então, assim, cada um tem benefícios. Se você tem dupla cidadania, então nem se fala, né? Muda, outro jeito de viajar, de chegar no país. Então, assim, cada um deles tem benefícios, tem riscos e pontos a favor, que só tem que colocar de fato no papel. Uma única coisa que eu acho que faz muita diferença, eu recomendo visitar o país antes. Porque, claro, você pode não ter condição, né, a Austrália é um país maravilhoso, o Canadá é um país maravilhoso. Existem países que você fala assim, ó, a chance de não dar certo é pequena, mas ela sempre existe, né? A chance de você chegar num lugar e o seu santo não bater com o santo do lugar, ela sempre existe. Então, assim, cara, faz um intercâmbio nem que seja de um mês, vai lá conhecer. E assim, se conseguir ficar mais tempo, você vai ter a visão de não turista. Porque tem uma coisa que acontece muito com, né, quem teve essa experiência consegue saber, existe um deslumbramento na chegada, né? Todo mundo que chega, tipo assim, isso aqui não é problema, não, isso aqui tá bom, isso aqui eu relevo. Depois você tá um tempo no país, você fala assim, pô, como é que eu deixei isso passar tanto tempo, né? Então, é igual aquela questão da paixonite, assim, então, chega um tempo que você fala assim, cara, ter a visão de não turista dos lugares ajuda a você se ver morando num lugar a longo prazo, né? Ajuda você a falar assim, cara, isso aqui eu acho que casou, sabe? O meu jeito de funcionar com o que o país oferece, ou você se sentiu incluído na comunidade, no fluxo. E aí tem as diferenças culturais, que aí, imagina, você vai para um país que é com muita gente que migra, tem suas pegadinhas aí para você conviver bem com todo mundo também. E aí eu queria pedir para vocês falarem dessa parte, como que é conviver com a multiculturalidade e trabalhar com ela, né? Porque uma coisa, fui para Disney, encontrei gente de 50 países, outra coisa não, eu fui trabalhar
E eu não escuto meu colega que é chinês, o outro que é iraniano, o outro que é inglês, o outro que... Aí você não consegue entender o pessoal falando. É outro jeito de lidar com a situação. Bom, por favor. Não, vai lá, André. Não, eu particularmente acho que até as coisas que estavam acontecendo comigo quando eu falei da Paulista e tudo mais, isso já estava começando a abrir minha mente. Então, tem pessoas que lidam melhor com isso, tem pessoas que se chocam mais com as pessoas com jeitos diferentes, com cabelo diferente, com comida diferente. Na Austrália você viu lá o pessoal comendo um abacate com arroz no almoço, às vezes, um negócio meio doido, assim, e tal. Os indianos comendo até suar, é bem diferente. Eu, particularmente, gosto muito e aprendi muito com as vivências que eu tive. Então, eu tive call na Microsoft com caras da Europa, assim, que estavam conversando, assim, um barulho alto, assim, a gente ouvindo, e depois eu entendi que era barulho do som da Meca. Todo dia, naquele horário que a gente estava fazendo a call, dava para escutar o som lá que vinha lá da mesquita, né, que ele morava na Turquia. Então, no fácil não é, porque realmente, assim, por exemplo, antes eu era Solution Architect até 2 anos atrás, e agora eu trabalho com gestão de conta. Eu tenho bastante dificuldade com essa questão cultural, não para mim, mas para intermediar, porque assim, o brasileiro está acostumado a você chegar, você falar bom dia, você conversar, você perguntar da sua mãe, do seu filho, do seu primo, e aí você coloca gente de fora para atender brasileiros aqui, e não tem essa mesma, digamos, esse mesmo, Verdade. né? Preparação. Afetividade, não sei. E isso me afeta bastante, porque meus clientes reclamam e eu tenho que ficar ali no meio de caminho, assim. Então, acho que isso acaba ajudando você a desenvolver um certo perfil de apaziguador, né, de mediador, e que isso que é uma coisa muito legal que você leva para a vida, sabe? Desde accents, né, desde sotaques, né, até essa questão cultural, assim, o americano diretão, o cara chega, vamos lá, direto, e o brasileiro é diferente. Legal. Eu gostei de uma coisa que o Igor deu ali de dica para você fazer um test drive antes de ir. Eu acho que isso eu não fiz. Ficar um tempo, por exemplo, ter a opção de ir de estudante, ficar alguns meses lá, sentir a temperatura ali, a vibe, ver se realmente é para mim ou não. Muito boa dica do Igor aí, que tem a possibilidade aí, os vários países também de ser de estudante, trabalho temporário, trabalho voluntário, né? Tudo isso ajuda. Questão de culturalismo, né? Assim, pegando a Austrália como exemplo, é um país que tem gente de todo mundo literalmente. E acaba que a gente aqui da América do Sul, acredito ou não, a gente é minoria lá, porque vem muito, assim, coreano. Quando eu cheguei a primeira vez na Austrália, eu falei, nossa, cheguei na China, né? Porque, assim, nossa, um monte de coreano, Vietcong, assim, aí você começa a entender o que é, começa até a entender a diferença dos caracteres, o que é japonês, o que é coreano, o que é chinês, que não é a mesma coisa, acredite se quiser, mas não é. E eu acho que essa questão de diversidade, nós brasileiros não temos muita preparação para isso. Eu acho que lá fora eles são mais bem preparados para aceitar o multiculturalismo e até de ser um pouco mais cuidadoso na maneira que você se porta perante essas multiculturas. Que nem o Igor mencionou, a gente tem muito chegar abraçando, chegar beijando, a gente é muito disso, né? A gente tem esse calor brasileiro, mas tomar um pouco de cuidado. Eu lembro que teve uma história que a gente foi almoçar, estava trabalhando lá, e teve um almoço do time e tal, aí todo mundo começou a pedir o que queria, e eu pedi um steak, né, claro, carnívoro, pedi um bife do tamanho de um gigantesco, que os australianos têm um corte diferente, e devorei aquele ainda pedi mal passado, devorando ali, aí eu me liguei assim, os indianos do time estavam assim, ó. O olho arregalado, né? Aí eu falei, eu me senti muito mal por eu não ter essa percepção do multiculturalismo. Assim, não que eu não ia comer, mas não precisava de repente ter pedido um bife daquele. Então acho que a gente não tá, o brasileiro não está preparado para esse multiculturalismo. Então a gente choca mais eles do que eles chocam a gente. Assim. Tem as culturas lá, o pessoal anda muito descalço na Austrália, essa questão assim, né? Mas a gente acaba chocando mais eles pelas nossas coisas de abraçar, desse lance, do que eles chocam a gente. Então, eu diria que tomem cuidado quando você for para fora, o jeito que você porta, que tem gente te olhando. Isso é verdade. Nossa, muito bom. É verdade mesmo. Não, eu tive na Índia, né? Eu fiquei 2 meses na Índia, trabalhando na época que eu trabalhava
na Ericsson. E é realmente um momento em que você para assim, meu Deus, nossa, isso aqui é um outro planeta, né? A gente realmente não tá preparado, assim. A gente aqui no Brasil, por mais que o país seja muito grande e tenha muitas coisas, a gente acaba tendo, e a gente tem muitas caras, né? A gente acaba sendo muito semelhante. Quando você, de repente, olha a Ásia, quando você olha, sabe? A Ásia, então, para mim, sim foi um negócio... quando eu fui na Europa, você diz, a Europa parece ainda meio parecido. Mas se você provavelmente vai para o leste europeu, deve ser um negócio muito diferente, eu nunca fui, né? E a Ásia, então, é um negócio incrivelmente diferente. Né? E quando vocês voltaram para cá, né? Foi, tipo, no seu caso em particular, Charles, né? Que você passou muitos anos lá fora, que você resolveu voltar e teve que voltar. Isso foi uma decisão pensada? Você não disse, não, agora eu vou voltar para o Brasil, porque no Brasil eu tenho isso e aquilo, e foi um ponto que pesou, né? Por que houve essa decisão de voltar nesse caso? Tem uma por que voltar, né? Que o pessoal pergunta, É. por que você voltou? Porque ele estava lá e tal. Acho tem. que sempre tem. Acho que um dos motivos que até se conversando com outras pessoas que voltaram, tem muita questão de família. Que quando a gente está lá, ou quando a gente está morando fora, dá muita vontade, porque você está vendo coisas melhores, você vê que está progredindo, você quer trazer todo mundo. Que vontade que dá de ter todo mundo, de passar o Natal com todo mundo aqui. Que a gente vem normalmente em feriados e tal, passar Dia das Mães, Natal, e aí fica só naquilo ali de festas, de eventos festivos, dá vontade de trazer todo mundo. E as coisas estão acontecendo aqui em paralelo. Você está lá tendo tua vida com a tua parceira, de repente, ou sozinho, e tua família está continuando aqui, e coisas estão acontecendo. Do tipo, tem sobrinhos nascendo, tem casamentos acontecendo, seus pais começam a precisar ali de uma assistência médica, de repente, mais próxima, né? Que foi o meu caso aí também. Então, você começa a pensar esse tipo de coisa, ponderar isso também. E aí fala, acho que eu tenho que voltar, porque aqui eu não estou tendo essa imersão de família. E então, no meu caso, foi isso que ponderou assim para eu voltar. Não vou dizer que eu não volte depois para lá, então, mas nesse momento específico aí era o momento que eu via que eu precisava estar mais próximo aí do ambiente familiar, aí foi a minha questão pessoal, né? Entendi. E trabalhar daqui para fora, né? Que é o que vocês têm feito, né? Vocês acham que isso é mais interessante? Tem vantagens ou desvantagens? Como é que isso é para vocês? Deixar o André começar e eu compartilho aqui uma historinha aqui também. Eu acho que tem alguns cenários. Por exemplo, uma coisa é você trabalhar no Brasil para fora, sendo, digamos assim, ser um funcionário Brasil. Então, por exemplo, trabalho para a Microsoft, lido bastante com o pessoal de fora, meu chefe, agora está sendo brasileiro, mas até 1 ano e meio era de fora, então eu tive do Chile, Panamá, dos Estados Unidos, de vários lugares. Agora, tem um cenário de você trabalhar efetivamente. Então, sou um desenvolvedor, por exemplo, sou contratado por uma empresa lá da Alemanha, ganho em dólar, e aí, obviamente, a vantagem já está muito clara. Né? Eu acho que isso é uma coisa que foi muito legal do avanço do remoto. Então, acho que é um modelo muito bom, porque assim, antes de eu dizer isso, acho que é legal a gente tentar pensar, que eu ia comentar antes, qual que é o objetivo que a pessoa que está aqui pensando em carreira internacional? Meu objetivo cara, não aguento mais Brasil, muita violência, sei lá o quê, e quero morar num país desenvolvido e tal. Ou, eu quero morar, sei lá, eu tenho família que mora na Europa e eu quero morar lá perto deles. Eu quero porque eu gosto de tal país, eu acho que, sei lá, quero morar em Miami, TI tá crescendo muito lá também, e quero morar lá, por isso. Ou, não, cara, eu quero ter uma experiência de carreira mesmo, para eu melhorar meu inglês, para eu me desenvolver e tudo mais. Eu acho que isso é o grande ponto. Porque se a sua questão é desenvolvimento, melhorar inglês e tudo mais, é diferente. E talvez se você trabalhar do Brasil, seja até melhor, porque você vai ganhar em dólar, você vai estar perto da sua família, não vai ter os problemas que o Charles sentiu mais. Eu senti pouco, porque era pouco tempo, mas já deu para sentir que isso iria acontecer. Então, quando eu voltei, porque eu fui sozinho, deixei minha namorada, hoje minha esposa, na época, mas já deu para começar a sentir isso. Então, quando eu voltei para sentar com ela e falar, cara, vamos ou não, eu coloquei isso na mesa, porque eu via pessoas que estavam 5 anos, que estavam mais tempo, e que começaram a sentir isso. Então, dependendo do objetivo, trabalhar remoto, por exemplo, ganhando em dólar, é o melhor cenário do mundo. Mas se a pessoa quer realmente qualidade de vida, sair do contexto do Brasil
e é mais tranquilo nessa flexibilidade quanto à família, ver uma vez por ano, 2 vezes por ano tá tranquilo, aí é mais um cenário não só de ganhar em dólar morando aqui, sabe? Sim, morar em outro país. Acho que o objetivo Legal. tem que vir primeiro. Eu concordo também, penso da mesma forma, que é dependendo do teu objetivo, né? Então, se você tem realmente o objetivo da imersão no local, então, no meu caso, eu queria realmente, eu vi a Austrália com o estilo de vida do australiano, batia muito com o que eu estava querendo na época, muito mais até do que o benefício financeiro, era essa a prioridade. Agora, para quem está realmente focado no benefício financeiro em si, ou de repente até uma oportunidade de currículo, que isso é muito importante, né, pessoal? Às vezes você dá um update no currículo que você trabalhou numa equipe global, já é uma experiência bem legal, né? Então, hoje, com essas possibilidades de trabalho remoto, de você estar aqui no Brasil, se juntar a uma equipe global, ter a oportunidade financeira, de repente, de ganhar uma moeda estrangeira mais forte e ainda colocar no currículo essa tua equipe, colocar quando você for contar lá na entrevista, né, que você trabalhou, acho que na apresentação anterior, o apresentador estava falando disso. Fale que você tem experiência e conte como que você fez isso. Aí você fala, trabalhei num time global, que tinha um indiano, um chinês, um australiano, e o coloca no currículo. Então, acho sensacional a oportunidade. É um pontapé inicial. Vamos supor, dá para fazer em paralelo. Toca seu projeto de ir para lá, mas não fica esperando. Ou enquanto você está esperando, já pega alguma coisa remoto daqui. Então, você já começou. Então, você já começou, porque quando você chegar lá que realmente sair seu visto, ou que você conseguir migrar, você já colocou uma experiência internacional, você já treinou seu inglês, e você já começou a ganhar ali um cascalho, né, em moeda estrangeira. Então, acho um pontapé, uma ideia bem sensacional, de começar com trabalho remoto enquanto espera. Vale a pena. Bacana, Vai. muito bom. Quer falar, Pedro? Não, Pode falar. não eu ia dizer que é o meu caso atual, né? Eu trabalho trabalho na empresa lá do Canadá, né? Eu tenho vontade, né, de migrar para lá, né? E tive a oportunidade de ir lá, né? Que tem esses eventos de empresa e tudo, né? Eu acabei indo lá agora esse ano, né? Fui lá, fiquei um tempo por conta da empresa, depois eu fui para casa de um amigo, né? Fiquei mais 2 semanas lá na casa do amigo, incomodando ele lá, né? Mas e esse meu amigo, ele é hoje CTO lá numa empresa lá numa startup lá de Vancouver, né? E acabou que uma coisa legal foi conhecer, né? Ver o dia a dia, sentir essa coisa do estar lá, né? De fazer aquilo que comentaram, né? De conhecer de conhecer o país e tudo. Eu acho que isso faz uma diferença assim, na hora que você toma algumas decisões. Mas querendo ou não, todo o envolto, a questão do familiar, a questão das pessoas que estão envolvidas, né, quando a gente toma essas decisões, fazem uma diferença muito grande quando você tomar algumas decisões. Né? Mas é importante a gente entender isso, né? E aí eu sempre indico, galera, vamos buscar essas vagas do exterior aí, as vagas remotas. É um passo muito menor, né? É muito mais direto você, tipo, você quer começar a ter experiência, tem que conseguir. A questão é conseguir essas vagas daqui, né? Essa que é um passo que não é fácil de conseguir, mas também não é impossível. Então, tem sempre que dar botar aquela meta, né? Exatamente, bota a meta e vai. Né? Vocês têm alguma dica para quem está tentando isso? Já que eu pulei aqui no meio, né? Mas vê como você colocou aí, né, Pedro? Você vai formando uma jornada de caminho. Se você começar a juntar aqui o quebra-cabeça, veja como você já começa a ter um caminho curto, médio e longo prazo, né? E isso é um planejamento já meio que sem querer, né? Sim. E entrando na dica, e até pegando ali, o pessoal comentou que se alguém usa o Cambly, né, ou Cambly, que é o aplicativo lá para você melhorar o seu inglês. E aí acho que o elefante na sala aqui ali a língua inglesa. Como é que eu chego lá e como é que isso influencia até para essas vagas remotas, né? Aí eu vou compartilhar aqui algumas coisas que quando eu foquei que vou sair do Brasil, como é que eu dei um up aí no inglês aqui, algumas coisas. Essas dicas aqui valem.
Então, acho que assim, imersão, né, pessoal? Você vai ter que melhorar inglês. O teu inglês vai fazer a diferença nas vagas que você vai pegar. Não vamos ser demagogo aqui, vai fazer sim, tá, pessoal? Você tá confortável, você conseguir articular na língua inglesa ou na língua estrangeira do país que você está indo, vai fazer diferença sim. Não precisa estar perfeito, como o André falou. Agora, tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar isso. Por exemplo, alguns meses antes de ir, na época eu estava no Rio de Janeiro, e aí tinha alguns estrangeiros que vinham fazer trabalho voluntário no Rio de Janeiro. E eu comecei a chamar eles para trocar uma ideia, e eu pagava para eles, vai lá em casa, vamos conversar sobre qualquer coisa. E eles iam, a gente saía juntos e começava a conversar, assim, com uma ideia do André não, acho que foi na palestra anterior, que o palestrante falou que ficava andando de táxi para aprender. Eu ficava na conversa ali com essa pessoa ali para melhorar o inglês. Logo na chegada lá, o que é que eu fiz? Que até o Igor sabe, mas eu entrei na igreja local. Se você tiver uma religião, um grupo, de repente você dança, mas eu entrei na igreja num grupo da leitura. Porque eu peguei de fazer a leitura em inglês, a primeira leitura, para quê? Para testar o meu speaking aqui. Eu quero ver se essa galera vai entender. Eu tô lendo aqui, quero ver se você vai entender o que eu tô falando aqui. No meio da missa. E meti a cara. Isso é corajoso. Não, na época eu tinha ido com a minha namorada, ela falou, você não vai fazer isso. Eu falei, tanto vou que eu inscrevi eu e você junto. É isso mesmo. E aí... Ela deve ter adorado, né? Adorou, aí, pô, olha onde que você me meteu. Mas aí você começa a se inserir nesses ambientes que você não tem opção. Você tem que falar. Aí o pessoal fala, eu vou chegar lá, tem brasileiro. Aí eu tentava ficar, não por preconceito nem nada, mas se isolar um pouco dos brasileiros para você treinar o seu inglês, para você ter realmente uma imersão. Então, essas estratégias aqui no Brasil, já comece a falar aí com estrangeiros, se você conseguir. Comece a ouvir programas de TV, os vídeos e áudios que você... Filmes, coloca tudo em inglês e já vai treinando aquele fato um fato muito importante do listening, né, do understanding, não tenta entender 100%. Que a gente foca muito, eu tenho que falar perfeito, tudo bem, não precisa. Mas o entender também, você não precisa entender 100%. Você tem que capturar a essência do texto. E você colocar um filme que você está entendendo a essência, o contexto, capturando algumas frases aqui e ali, você vai ver que isso, no decorrer, vai aumentando e teu ouvido vai ficando mais aguçado, mais treinado. E você pega filme indiano, daí, filme turco, você começa a ver novos accents, treina aquilo, o accent britânico, o accent australiano. Lá onde eu estava com o Igor, lá, a galera fala pelo nariz, em Queensland. Good day, mate. Aí fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada que eles estão falando. Então, essas pequenas estratégias aí para o teu inglês aí acaba ajudando. E aplicativos ali, com esses aplicativos de inglês aí ajudam bastante também. Mas foquem na melhora, vai com certeza ajudar vocês. Sim, o que eu penso, concordo super contigo, assim, para mim, especificamente, a gente falou de objetivo. Trabalhar daqui, ou ir para lá e tudo mais. O que acontece? Eu acho que eu tinha um bom nível de inglês gramaticalmente. Então, anos e anos estudando e tal. Aí, um pouco antes de ir para a Austrália, eu, na época, estava no começo do Airbnb no Brasil, eu morava com meu irmão e tinha um quarto sobrando. A gente começou a alugar esse quarto e a gente recebeu muito gringo de fora. E aí era engraçado que, assim, eu já estava estudando inglês há muitos anos, e eu acordava de manhã, tinha que tomar café da manhã, e tinha uma americana. A primeira pessoa era uma menina da Califórnia. E eu tinha que conversar com ela no café da manhã, e estava muito travado, assim, porque não tinha prática nenhuma, né? Só escola e tal. E aquilo me ajudou muito de já começar a praticar e aquecer um pouco antes de ir para a viagem. Mas, para mim, a coisa mais legal de ter a experiência de ir para o lugar, mesmo que seja um intercâmbio curto, no meu caso, pegar paixão por língua, eu achei, assim. Porque, para mim, antes, aprender inglês era uma questão meramente de trabalho. E quando você tá lá, o pessoal te chama para ir pro bar e você quer conversar com as pessoas. Você vai nas situações do dia a dia e você quer se comunicar, né? Fazer amigos e eu queria contar da minha vida. E isso foi me dando, digamos, tesão por aprender, por vontade de aprender. E eu acho que o que é mais legal é a gente pensar no sentido de quebrar barreiras. Você quer morar fora ou você não quer morar fora? Aí é uma outra questão, mas
quebrar barreiras é muito legal. Então, por exemplo, foi muito engraçado porque eu fui lá para aprender inglês, entre outras coisas, mas para aprender a língua inglesa. Só que eu conheci muito colombiano. Eu fui para uma escola que 50% era tailandês e 50% era colombiano. Então, praticava bastante com inglês e tal, só que às vezes o pessoal me chamava para o bar, os tailandeses começavam a ir embora, só ficava os colombianos, e eu e mais um brasileiro. O outro brasileiro ficava ali, não queria, porque não estava interessado de aprender espanhol. E eu comecei a me envolver, estava na época de Copa América e tal, comecei a ter vontade de aprender. Quando eu voltei, eu falava em inglês com o meu chefe panamenho. Só que depois, com o tempo, eu comecei a falar em espanhol com ele, e isso começou a abrir outras portas para mim. Eu comecei a ir para a Argentina, comecei a ir para Colômbia, fui para o Chile, fazer entregas lá. E isso me fez mais, digamos assim, me ajudou a ser mais versátil lá, né? Se não tem vaga aqui, não está tendo cliente aqui, eu posso atender para lá. Então, isso me fez um profissional melhor. Então, acho que usar essas experiências, viajando ou não, para você quebrar a barreira, sabe? Ou de língua, ou cultural, foi a coisa que me ajudou, assim. Eu fui tendo vontade de realmente aprender, não só para trabalho. Pô, gente, muito bom, bacana pra caramba as experiências aqui. E aí, assim, pra gente, na reta final, né, pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria que vocês falassem, na prática, como que é trabalhar, né? Porque a gente falou de como chegar, como que foi, o processo de cada um, mas como que é o trabalho em empresas que têm uma cultura ou uma gestão diferente das que a gente está acostumado aqui, de maneira geral, né, na brasileira ou na América Latina, né, projetos internacionais. Qual que é a diferença? O que eles procuram? Os cuidados, a importância, assim, e as adaptaçõezinhas, né? Os ajustes criativos rápidos que a gente tem que lançar a mão, assim, para não ficar, né, pego no contragolpe. Legal. Quer começar, André? Você que sabe. Tá bom. Tava falando por último aqui, você que sabe. Acho que das empresas, assim, né, preparação das empresas, eu vejo que muitas delas estão bem preparadas para receber essa diversidade e eu fico impressionado com os treinamentos que a gente faz. Por exemplo, né, a Amazon atual treinamento de inclusividade, né, de incluir as pessoas de diversas culturas, gênero, classes sociais e países. Eles te preparam de uma maneira que é impressionante, e principalmente para nós brasileiros, principalmente por esse gap aí, acaba sendo bastante útil, né, esse tipo de treinamento, essa preparação. Aí, que nem o Igor tá falando, beleza, você chegou lá e aí vai o primeiro dia de trabalho lá, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei no currículo o que eu sei fazer, os caras vão chegar falando, mas vamos ver o que é diferente mesmo, né? Pegando a parte TI ali, ó, a tecnologia em si acaba sendo o que a gente já usa, né? Não muda muito. A gente vê que o pessoal tenta ser bastante produtivo. Vamos pegar na Austrália, e aí o Igor sabe muito bem como é que é lá. Assim, depois das 4 horas da tarde, não se marca a reunião. É falta de educação, né, Igor? Eu choquei com isso. Eles falam assim, ó, isso aqui não faça. É falta de respeito você mandar um invite de uma reunião após as 4 horas da tarde. Coisa que a gente jamais pensaria, que eu, pelo menos, não pensaria. Aí você começa a acostumar, porque não é um horário produtivo. Por outro lado, é comum você receber invite de reunião do time às 7 horas da manhã. E aí o cara, mas vai ser no café, tá bom, mas é 7 horas da manhã. Então, acho que horário de trabalho, né, a gente precisa estar flexível, porque vai mudar esse tipo de coisa. Os treinamentos, eu vejo que as empresas vão te colocar em treinamentos obrigatórios para você fazer, dando lá o checklist, fiz, até porque você o que eles chamam de accountable, você é responsável, se você fez o treinamento, deu o check que você fez, e acontecer, porventura, uma situação chata no corredor, que deu um lance de preconceito, alguma coisa assim, você vai ser accountable, vai ser chamado por aquilo. Então, eles são muito pragmáticos nisso, sabe? Então, essas são algumas experiências, hein? Mas o Igor sabe melhor que eu. Ele estava junto lá também, né, Igor? Me desminta ou minta junto comigo, Igor? Não, passamos umas coisas interessantes lá, né, cara? Porque eu acho que o primeiro choque que eu tive foi... eu não tinha acesso a nada enquanto não terminava os treinamentos. Então, assim, eu fui contratado, entrei, eu e o Charles, a gente ficava no mesmo andar, mas cada um ficava de um lado do prédio.
E aí meu chefe chegou e falou assim, então tá bom, seu computador tá aqui, você só vai ter acesso às máquinas depois que você completar, e me apresentar todos os certificados de conclusão dos cursos. Eram 17 cursos, demorei 2 semanas. Ele não tem problema. E você não acessa nada enquanto você... Porque é isso que ele falou. É assim, é preto no branco, ó, as regras estão essas. A partir do momento que você concluiu o certificado, você é corresponsável por qualquer coisa que aconteça, e a empresa vai falar assim, ó, você sabia. Você não fez, você não pode ter feito treinamento de qualquer jeito, você sabia. Então, assim, esse negócio de papéis e responsabilidades são muito claros, são muito bem definidos. Não tem, se o chefe é o chefe, ele sabe que ele é o chefe. Não tem essa de tipo assim, ele é o chefe, mas é outro que manda, né? Não, o negócio lá funcionava bem. A hierarquia, às vezes a gente até conseguia flexibilizar, mas a posição de liderança em si, né, os papéis mesmo, as entregas que cada um tinha que fazer, o que era esperado, isso também eu achei muito legal. O que era esperado de você era muito claro, era muito transparente. Ninguém pediu uma coisa para você e falava assim, mas isso aqui... Tanto que, às vezes, eu não sei se o Charlie chegou a ver isso, mas eu vi um colega meu falando assim, mas isso não estava no meu job description, eu não tenho que fazer isso aí. Eu tenho uma história... Tô sofrendo com isso, cara. Eu vou deixar o André falar, mas depois, se der tempo, eu conto uma história desse Jobs e Responsibilities aí, que nem é de TI, mas vamos deixar o André compartilhar também. Não, porque assim, eu tava respondendo pra fora, agora eu tô no Brasil e tal, e mesmo sendo a mesma empresa, sei lá, eu tenho colegas que são account managers nos Estados Unidos, e ele entrou junto comigo, e é a mesma empresa. E quando eu tava respondendo lá fora, era assim, mas ele demorou 3 meses para ele começar a atender cliente. Eu, em uma semana, já estava em cliente, já estava, que a gente chama de beber água de hidrante, mesmo sendo da mesma empresa. E quando era respondendo para fora, realmente, assim, processos são muito assim, eu até, desculpa que eu até dei risada quando você falou, por causa que isso está acontecendo muito, porque mudaram alguns processos e vieram coisas dos Estados Unidos para cá agora. E aí, assim, no Brasil, o cara não quer saber, ele me liga 9 horas da noite e ele quer resolver aquilo porque é emergencial e eu vou ter que fazer. E assim, ele não pensa muito em processo, se eu vou ter que logar a hora ou não, o que eu vou fazer, não quer saber. E eu tenho que atender, porque se eu não atender na hora, é uma falta grave. Para o pessoal dos Estados Unidos, para alguns outros países que eu lido lá, cara, deu ali o timesheet do cara, o cara desliga e não tem WhatsApp, porque meus clientes têm meu WhatsApp, o cara me manda mensagem, me liga, me faz o que quer. Assim, é muito diferente mesmo, assim, eu acho que o processo é muito claro, assim, é muito reto, né? Sim, também bastante diferença entre Estados Unidos e Europa, acho que Estados Unidos é bem mais agressivo, ainda em comparação à Europa, é muito mais... senti parecido com a Austrália, assim, pelo que eu consegui pegar, essa questão de work-life balance é mais clara, assim, para a Europa. As pessoas que eu lidavam lá respeitavam mais horário, respeitavam mais de não passar do horário e tudo mais. A vida pessoal das pessoas. Tinha muito mais forte isso. Quando eu também trabalhava com o pessoal da Europa, você sentia isso, é muito parecido com o pessoal do Canadá, mas realmente Estados Unidos é outro pegada. Faca na caveira, né? Não, e é interessante que eles são tão perto ali, né? E tem vezes que algumas cidades são tão próximas, sei lá, Vancouver e Seattle, né? E é muito diferente, assim. Quer falar a história lá, Charles? Manda ver. É do Roles and Responsibilities, que às vezes tem por questão de legislação, o cara não pode, porque a gente tem muito isso no Brasil, né? Eu sou DBA, por exemplo, mexo só com banco de dados, mas tô tendo que instalar aqui fazer uma regra de roteador de infra. O cara vai lá e faz, que é o cara da TI. E lá a questão que não pode. E aí eu tive uma questão que eu tava, na época, a casa que eu tava morando, eu tava fazendo uma pintura, e aí ia ter que pintar uma parte que tinha que tirar o lustre ali, tinha um pouco de fiação, que ia ter que desligar a fiação, cortar a fiação. E aí eu falei pro pintor, que o senhor tira ali, desliga e tal. Não, I cannot touch, we need an electrician. Ou seja, o cara tinha que chamar o eletricista para desligar e cortar ali para ele pintar, e aí o cara vem e fecha de novo, porque ele não pode tocar. E aí ficava burocratizando as coisas, daí chegava lá na hora que ele tinha que desligar lá a hidráulica, aí tinha que chamar o plumber. Não, aí é o plumber, porque eu não posso mexer na encanação, aí é encanação, não sou eu sou pintor. E aí, então, não sei, fica um trade-off aqui, né? Mas no Brasil é o faz tudo, que acaba agilizando de uma certa forma. O cara vai lá, o cara é eletricista, é pintor, é marceneiro, o cara arruma, o cara dá um jeito. Aí eu não sei o quanto que... E aí isso se estende a todas as áreas, né? Claro, eu tive essa experiência na área da construção,
mas só para vocês verem como se aplica em tudo daí, né? Fica essa segregação do job role muito bem definido, assim, caixinha, parou aqui, já é outro, e aí isso traz prós e contras, né? Verdade. Mas Você vê que se não bem tem que melhor, eu trabalho... Desculpa, Pedro. Mas eu só falar assim, não tem melhor, né? Que realmente, o japonês, cara, no outro extremo, assim, qual que é o certo, né? O cara não dá abraço, não abraça a família. E a gente é muito afetivo, mas a gente é um pouco mais... Então, trade-offs, eu acho que isso que é legal do multicultura, né? Porque aí você vai pegando de cada um e vai criando a sua forma, né? Sim. Sim, eu só ia comentar que como eu trabalho numa empresa que ela já é uma empresa menor, né, ela é uma startup que está indo, crescendo um pouquinho, está passando um pouquinho do ponto de startup agora, né? Lá não tinha muito disso, não. Startup você acaba trabalhando com tudo, né? Fazendo de tudo, Desde que começa o sistema, bota no ar, mexe com a info, abre o AWS, faz um negócio lá dentro e ainda manda no Slack, olha, a feature tá Slack, pronto. que é onde o Tá lá, brasileiro se destaca. O brasileiro é Isso faz announcement. Eu por acho isso que que eles querem. esse é o ponto que você falou. Acho que um dos destaques do brasileiro nesse sentido, para esse contexto, né, para esse ecossistema, cara, não tem ninguém melhor que brasileiro, cara. Eu lembro que a minha esposa começou a trabalhar lá na Austrália, e aí passou um tempo, o chefe dela, ela perguntou assim, por que você sempre me chama? Ela falou assim, cara, porque nunca tem tempo ruim com brasileiro. Eu adoro trabalhar brasileiro, porque assim, deu um problema aqui na quinta-feira de tarde, você pode vir cobrir tal coisa? Posso. Deu um problema, não sei, no sábado de manhã, você pode vir? Posso. O brasileiro não tem essa de ser tão rígido, né? Então ele falava assim, tem duas coisas que o brasileiro sabe fazer muito bem, é festa e trabalhar. Então a fama do brasileiro era bem boa lá por causa disso. O que é uma boa coisa, né, pra gente, né? Então, muito são bom. duas coisas, são dois pontos São duas excelentes, ótimas coisas para ser bom, né? O trabalho paga a festa e retroalimenta o negócio. É isso mesmo. Muito bom. Nossa, gente, o nosso papo aqui se estendeu, chegamos aqui no nosso horário. E a conversa foi super, super, super agradável, imagina aí. Aqui no chat não tem novas perguntas, se ainda tiverem, por favor, ainda estamos ainda nos nossos minutos aqui, né? Pessoal, os últimos comentários foram mais sobre a parte realmente das dicas sobre idiomas, né? Que realmente é um dos pontos que são mais difíceis para nós. Eu entrou uma menina nova agora lá na empresa e ela ela é ucraniana, né? Só que ela era ucraniana que se mudou para a Polônia, que foi com a família para a Alemanha, da Alemanha ela foi para o Canadá. Então ela falava ucraniano, começou a aprender polonês, quando ela pulou para a Alemanha começou a falar alemão, e aí ela entrou no Canadá, né, já falando inglês, né? Então assim, é um negócio que com movimentos muito pequenos a pessoa já tem que entrar numa língua completamente diferente, no caso dela ali, alguns países ali dentro da Europa, né? Enquanto que a gente realmente tem muita dificuldade nesse sentido, a gente acaba andando muito, passa muito tempo da vida andando o Charles falando aí, desde Manaus até o sul, né? E a gente acaba não tendo isolado, contato. né? A gente fica isolado em termos de língua, né? Mas esse é realmente o primeiro passo para quem quiser abrir os horizontes. É o primeiro passo, e aí sim. Vai com tudo, né? Vai que vai. Vai, qualquer coisa volta, né? É o two-way doors, não tem Nada pra erro. sempre, né? Two-way doors. Two-way doors. Vamos guardar esse. Carreira internacional é uma two-way doors. Você pode ir e sempre o Brasilzão vai estar te esperando aqui, então vai. Nesse sentido, eu gosto de pensar assim, é uma opção, né? Você está preparado para uma opção a mais, e não limitado nas condições que você tem, né? Sim. Eu acho que é bem nessa lógica. Assim. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A nossa oportunidade aqui, nossa audiência aqui, ela foi muito abrilhantada aqui com esse
com essas experiências, com essas dicas que vocês trouxeram aqui para a gente. Para a galera que está aí na audiência, por favor, temos aqui o QR Code para mandar o feedback aqui do nosso painel, né? Mandar o feedback da nossa conversa que a gente teve aqui com o André, com o Charleston. Agradecer ao Igor que fez esse contato todo aí com essa galera. Foi sensacional. Muito obrigado a todos aí. Olha, tem uma última pergunta aqui, ainda dá tempo? Né? A Pietra mandou uma pergunta aqui, ó. Tem oportunidades em carreira internacional para pessoas acima de 35 ou já fica mais difícil? Até coloquei ali, Pietra, até algumas empresas que até abrem vaga, né, para os over-40s, que eles querem dar, né, oportunidade para a terceira idade continuar no mercado. Então, tem sim, e esse é o bonito daquele lance da inclusão, né, idade é inclusivo também, então você dá oportunidades iguais não só de culturas diferentes, gêneros diferentes, mas idades, faixas etárias diferentes também, e é considerado no treinamento lá que você faz, como você incluir essas pessoas também nas suas conversas e chamar eles para os eventos, sabe? Esse tipo de coisa é treinado também, tá? Então tem sim, fica tranquila que ainda dá tempo. De falar que a maioria do pessoal que eu conheço, que recentemente, um foi passear, todo foi para Portugal, a maioria é acima de 40, então não vejo como isso um problema, não. Sensacional. Pessoal, muito obrigado. Gente, obrigado. Valeu pela parceria aí. Um abraço. Obrigadão. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu.